Olá, meus amigos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal oficial da família 5%, 4SA Flórida. Eu sou o Gustavo e de braços abertos recebendo vocês aqui nesse canal. Lembrando que, por favor, continuem ajudando. Hoje eu falei com a Adriana Honório, ela falou que as pessoas estão ajudando e está muito contente, muito feliz, a família agradece. Continue ajudando, principalmente com as suas orações, e aqueles que puderem ajudar com alguma quantia, aportar alguma ajuda financeira, por favor, faça também, porque são mãe e filha que estão necessitadas da ajuda, e como nós temos, graças ao Pai, essa união e esse meio de comunicação, eu peço a todos aqueles que estão vendo esse vídeo, os inscritos do canal, ou ainda que você não está inscrito no canal, mas gosta do conteúdo, dos temas que são trazidos aqui, e se você puder ajudar, por favor, desde já eu deixo aqui o meu muito obrigado, tá bom? Gente amiga, eu quero trazer 2 vídeos para vocês, para que entendam como o mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Um vídeo, basicamente é uma fala do Cristóvão Buarque, o pai da nova esquerda, e foi no ano passado, se não me engano, onde ele fala abertamente da influência de uma fraternidade dos irmãos de avental em eventos políticos e também momentos decisivos da história do Brasil. O que vem a confirmar tudo aquilo que tem sido falado, tudo aquilo que tem sido mostrado aqui no canal. Mas eu gostaria do máximo da sua atenção. Esse vai ser o primeiro vídeo. O segundo, sobre a Revolução 4.0. Eu achei um vídeo muito interessante e que eu quero trazer aqui para a sua apreciação. Antes, porém, permita-me colocar aqui, se você quiser ser meu amigo no Twitter, essa é a conta do Twitter, @4USA Flórida. Se você também quiser ser meu amigo no Instagram, tenho feito muitas transmissões pelo Instagram, aí está, @GLAM1965. E como o FoxTube pede, por favor, se você ainda não está inscrito no canal e gosta do que tem visto até então, por favor, inscreva-se no canal. Muito bem, vou colocar aqui no ponto os vídeos para que vocês acompanhem com atenção. Na história do Brasil, por trás da independência, que será comemorada em seu 2º centenário dentro de 4 anos, o próximo presidente estará no governo, o senador Hélio José, no primeiro ano do 3º centenário da independência. E eu lamento dizer que acho que nenhum dos candidatos que estão aí estão conscientes disso. Estão conscientes de que significa que eles serão o primeiro presidente de um futuro centenário do Brasil, que todo presidente devia ser assim, porque cada dia começa um novo centenário. Mas o próximo presidente, mais do que os outros, ele vai estar na cadeira quando comemorar o 2º centenário. Demos início ao 3º centenário. Por trás dessa independência, 200 anos atrás, esteve a maçonaria, lutando para conseguirmos as forças necessárias para a independência em relação ao reino de Portugal. Por trás da maçonaria, a maçonaria esteve por trás da luta contra a escravidão, quando em 1888, depois de mais de 300 anos de um sistema abjecto, bárbaro, terrível, que era a escravidão, conseguimos fazer com que os seres humanos não fossem vendidos, nem tratados como animais para a produção econômica. Por trás daquela abolição estava a maçonaria. Por trás
da luta pela República estava a maçonaria. Quando em 1889 o Brasil saiu de ser um império com uma nobreza e passou a ser uma república com cidadãos de iguais direitos. Mas, apesar disso, tantos anos depois, nós continuamos com a independência incompleta, com a abolição incompleta, com uma república incompleta. Aqui nós temos foro privilegiado. Isso não é característica de república. As crianças no Brasil, algumas nascem sabendo que vão ter educação à disposição, porque os pais poderão pagar, e outras sabendo que não terão educação, porque os pais não podem pagar, e os municípios onde elas vivem são pobres. Isso não é uma república. Nós continuamos com a escravidão, porque no mundo de hoje a abolição se chama conhecimento. E se não oferecermos conhecimento a uma pessoa, o conhecimento de saber ler, ela é escrava. O analfabeto, ele é um escravo no dia a dia. E pior, torturado por ter que viver em um mundo letrado sem saber decifrar o que está escrito. Por isso, eu creio que tem diante de nós um desafio muito grande ainda para a maçonaria militar, para completar a independência. O Brasil não é um país independente se tudo que nós usamos aqui foi inventado fora. Não há país independente se não tiver ciência e tecnologia que lhe permita viver, não é nem isolado, convivendo, mas em grau de igualdade com os outros países. Nós somos subordinados aos países que criam ciência e tecnologia. Não somos independentes. Todos que tomaram remédio hoje, tomaram um remédio inventado, criado, formulado no exterior. Mesmo que aqui algum laboratório misture para fazer a pílula, mas a fórmula vem de fora. Esse microfone não existiria se não tivesse uma ciência lá fora. Tudo. Não somos independentes. Não abolimos a escravidão plenamente porque nossas crianças não têm escolas iguais. Não somos uma república por privilégios que a elite brasileira tem hoje, talvez mais ainda do que os nobres do tempo do Império. Por isso, a maçonaria tem uma tarefa. Mas, senador Pedro José, tem uma mais tarefa. É que além de não termos completado esses 3 grandes fatos da nossa história, nós chegamos a esse momento em um processo político sem razão. Está faltando razão. 2 formas de razão estão faltando. Razão no sentido do propósito, para que fazer política, e razão no sentido da lógica, como fazer política. Lamento dizer, mas nós, os políticos brasileiros, estamos sem uma razão de propósito para onde queremos levar o Brasil nas próximas décadas. E estamos sem razão no sentido da lógica da convivência e do diálogo. Estamos sem saber o rumo e sem coesão de caminhar. Vejam que tragédia. Nem um rumo definido para onde ir e nem um diálogo para tentar construir esse rumo. Estamos batendo cabeça entre nós, sectariamente, sem debates respeitosos, cada um na sua posição, sem querer nem ouvir o que o outro diz, e perdidos no presente, sem construir um futuro para onde levar nossa nação. Essa, eu creio que é a tragédia que nós temos hoje. Perdemos a capacidade de definir o rumo e a capacidade de dialogar no presente. Sem rumo e sem diálogo, sem coesão e sem rumo, o país está se perdendo. Porque o resto do mundo está avançando e nós estamos ficando para trás. E num clima de distúrbio tal que o Brasil corre o risco de se desagregar dentro de alguns anos ou décadas. Se desagregar pela violência,
se desagregar pela desigualdade de renda, se desagregar pela falta de conhecimento, se desagregar pela falta de lógica como se faz política, se desagregar porque tem gente que não acredita na aritmética e, portanto, acha que o país, tendo 2 mais 2, pode gastar 5. Existe essa percepção nos políticos brasileiros de que se o governo arrecada 4, pode gastar 5. Graças àquele truque maldito chamado inflação, que todos são enganados, recebendo 100 que o governo não tem para pagar, mas que só vale 80. Porque não tinha 100 de verdade. Pois bem, nós precisamos trazer a lógica no processo de debate, nós precisamos trazer o respeito que caracteriza o diálogo e nós temos que trazer um propósito para onde caminhar. O mais grave é que a grande esperança que a democracia nos oferece de a cada 4 anos podermos reencontrarmos na escolha de um líder que nos representa, talvez esteja sendo hoje perturbado pela falta de lógica, de razão, de propósito e pela sobra de uma coisa chamada raiva na cabeça do eleitor. Raiva que dá para explicar, sim, que tem razão de ter, porque nós frustramos os sonhos e ainda caímos em corrupção, em ilegalidades, em irresponsabilidades. Nós caminhamos para uma eleição na qual, em vez de esperança, vai prevalecer a raiva, a ira. A ira não é uma boa conselheira para ninguém individualmente na hora de tomar uma decisão. A ira é ainda pior quando um país decide. Por isso, eu vim aqui, a pedido do senador Alpe, para fazer um apelo, que a maçonaria nos ajude a trazer a razão de volta à política. As 2 razões, a razão no sentido de propósito, uma razão para fazer política, e a razão no sentido da lógica, a política com inteligência, com cérebro, não com fígado, com diálogo, não com desavenças. Eu creio que a maçonaria pode ter um papel. Se vocês olharem ao redor, estão surgindo muitas entidades buscando isso. Tem uma que chama-se Avante, tem uma que chama-se Hoje, tem outra que chama-se, eu nem vou citar os nomes. A falência dos partidos que não têm razão de propósito hoje, não vejo qual é o propósito de qualquer dos partidos, não vejo. Talvez no estatuto esteja escrito, mas na prática do dia a dia não tem. Eu disse todos, eu sou de um deles. E nem a razão de dizer, isso é lógico. Ou isso é apenas o que o meu eleitor quer ouvir. Essas entidades estão surgindo porque os partidos não estão preenchendo o papel deles. E se essas entidades estão surgindo, criadas todas elas há menos de 180 dias, por que não uma que tem 180 anos não pode nos ajudar nesse processo? E não apenas 180 anos, com imensa quantidade de não apenas militantes, mas irmãos, como vocês se chamam entre vocês. E não apenas entidades que visam uma religião, um grupo, um interesse, mas não uma entidade que transcende essas coisas menores e que pensa a humanidade inteira, não é nem só o Brasil. E que pensa o Brasil, não um partido. Eu não vejo discursos, como eu já ouvi, de maçons falando no interesse da maçonaria. Eu sempre ouço os discursos dele da maçonaria para o Brasil. Nem sempre a gente vê isso nos partidos. Nem sempre a gente vê isso mesmo nessas novas organizações que estão surgindo com belos propósitos, ou seja, com uma razão no sentido de propósito. Daí que eu vim aqui para fazer um apelo. Ajude o Brasil a trazer a razão de volta à política.
duas razões. A razão no sentido de propósito e a razão no sentido da lógica. Nós precisamos de vocês, dessas outras entidades e ONGs que estão surgindo, desses grupos de pressão que estão aparecendo, dos grupos de reflexão que estão sendo criados. Nós, os políticos, precisamos. Até porque todo político sem causa é um corrupto em potencial. Pode até não ser um corrupto ainda, mas ele é potencialmente. O que faz um político não se corromper tem algo de dentro dele, o caráter. Mas é sobretudo ter uma causa pela qual lutar. É a causa que serve como vacina anticorrupção. E a causa não surge de dentro de nós, políticos e partidos. Surge de fora, surge dos filósofos. Eu tenho dito por aí, muitos não gostam, não entendem, que além de muitos maus políticos, o problema do Brasil é poucos bons filósofos, que formulam causas para o futuro. Até porque, mesmo alguns dos políticos que ainda têm causa, em geral estamos trabalhando com causas antigas. Diante da globalização, diante da robótica, diante dos novos costumes que estão surgindo no mundo da cultura, nós estamos trabalhando sem causas ou com causas antigas, superadas pela realidade. E não vejo muitas entidades e pessoas, filósofos, economistas, sociólogos, formulando causas novas que penetrem aqui nessa casa. De dentro dela dificilmente surgirão causas. Vocês podem trazer causas, vocês podem trazer razão de ser da política no Brasil. E vocês podem ajudar a trazer a razão no sentido lógico, diálogo, e não o confronto sectário que se transformou na política brasileira pela frustração que a gente viveu nessas últimas décadas. Frustração gerou raiva, mas a raiva não gera solução. A raiva não gera uma nação. A ira não é boa conselheira. E é ela que está dominando o processo eleitoral do mundo. Por favor, nos ajude, nós políticos, a cumprir o nosso papel de causas, com razão. Duas razões. Propósito, a razão do voto e a razão da lógica de todos os assuntos. Eu espero que esse evento sirva não apenas para comemorar os 180 anos, talvez os 300 anos que se formou lá atrás na Inglaterra, mas que sirva para pensarmos no próximo século, que começa em 2022, da nação brasileira, que ela seja independente, que ela não tenha mais qualquer resíduo de escravidão, que ela seja de fato. Então precisamos de vocês. Eu vim aqui dizer isso. Muito obrigado por existirem. Eu gostaria de vir aqui daqui a alguns anos e dizer muito obrigado por terem nos ajudado a trazer de volta razão à política brasileira. Era isso. Bom, como vocês puderam acompanhar aí, haja paciência, né? Gustavo, que barulho é esse? É que tá chovendo pra caramba. Olha então como é que tá feio. Tá muito feio o tempo, tá chovendo, o trânsito está horrível. Já sem chuva é terrível essa hora, porque todo mundo tá saindo essa hora. Com chuva então a coisa fica horrível. Muito bem, o Cristóvão Buarque falou sobre a maçonaria, da contribuição da maçonaria na República, da contribuição da maçonaria na independência, só que ele não citou os pormenores, ele não citou os detalhes, que a independência, conforme já vimos aqui no canal e volta e meia eu bato nessa tecla, repito, que nunca aconteceu às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, mas foi feita dentro de uma loja maçônica no Rio de Janeiro, mais precisamente
em Niterói, na loja maçônica Comércio e Artes, a República, que foi um golpe na monarquia, e tantas outras coisas. Agora, tenho que concordar com ele com o fato de que o Brasil ainda não é uma nação independente. De fato, não é. Enquanto o Brasil estiver sob o jugo da maçonaria, nunca, jamais será uma nação independente. E as pessoas continuarão desfrutando de migalhas e iludidas, enganadas, porque quanto mais imbecilizado, idiotizado, alienado um povo, muito mais fácil de que seja dominado. E a maçonaria, não se engane, ela está por trás também dessa Revolução 4.0, que vai tirar do mercado de uma tacada milhões e milhões de profissionais, empregos, profissões que serão perdidas. E nós estamos vendo hoje, pessoal, como a maçonaria está atuando lá na Venezuela. Já foi falado aqui também em outros canais que o Juan Guaidó, ele é maçom, ele é um socialista, e o Maduro, ele não está mais atendendo aos anseios da elite globalista. Ele, por se sentir o soberano, o todo-poderoso na Venezuela, ele começou a tomar atitudes que vêm desagradando profundamente, como eu já falei na transmissão de hoje pela manhã, que eu tive um trabalho tremendo de colocar no canal, porque eu gravei o vídeo em 4K e o FOSTube não aguenta. Então tive que comprimir, fazer uma compressão no vídeo, colocar em arquivo H264 para poder então fazer o upload para o FOSTube. Mas a questão não é quando o Maduro vai sair, ele vai sair. A questão está em como ele vai sair, com sangue ou sem sangue. Ele vai ter que sair. E por que a elite globalista já não o quer mais? É uma carta fora do baralho. Veja bem, um dos motivos é esse daqui. O ex-chefe de espionagem da Venezuela disse que o Maduro tem ligações com terroristas internacionais e também rede de drogas. Ou seja, quem controla tanto a produção quanto o tráfico e de A a Z com relação às drogas é a maçonaria. E o Maduro, ele começou a querer entrar em um terreno que para a elite globalista, principalmente a maçonaria, não convém, porque eles não querem concorrência. Eles não querem concorrência. E o Maduro, logicamente com a ajuda de outros, o Hezbollah está lá na Venezuela, começou então a pisar em campo minado. E esse é um dos motivos pelo qual ele vai ser retirado. Hoje circulou a notícia de que um periodista, um jornalista muito conhecido aqui nos Estados Unidos, principalmente na comunidade hispana, ele é mexicano, Jorge Ramos, e trabalha para a Univision, que é um canal americano que atende a comunidade latina, também com ramificações no México, e tem uma retransmissora também na Venezuela. Então ele saiu daqui, acho que ele, não sei se é daqui de Miami ou de Nova York. Ele saiu daqui dos Estados Unidos, foi entrevistar o Maduro e ele foi incisivo, apesar dele ser um social-democrata, na realidade um fabianista, né? Um fabiano.
ele fez perguntas que o Maduro não gostou. O Maduro se levantou, saiu da sala onde estava sendo entrevistado no Palácio de Miraflores e falou com o pessoal para colocá-los dentro de um quarto escuro e tomaram material, revistaram as mochilas, tomaram material, eles ficaram retidos e depois à noite foram levados para o hotel em que eles estavam hospedados. Foram vigiados toda a noite e hoje pela manhã, horário local, foram levados para o aeroporto pela inteligência venezuelana e foram deportados. Ou seja, ele está se sentindo o rei da cocada preta, a última Coca-Cola no deserto. E a maçonaria não quer concorrência, principalmente no que tange a drogas. E como vocês podem ver aí, ele foi denunciado pelo ex-espião-chefe do serviço de inteligência dele. Chefe do serviço de inteligência, que ele tem laços com terroristas internacionais e também com o tráfico de drogas. Esse é um dos motivos. Aí vem um padre brasileiro, só podia ser um padre, né? Brasileiro que está lá na Venezuela, o padre Kiko, agora imagina, né? Padre Kiko disse o seguinte: padre brasileiro jesuíta, então não basta ser padre, não basta ter o apelido Kiko, tem que ser jesuíta também, da mesma ordem do papinha marxista, o francisquinho, que está entregando os católicos para os muçulmanos. Então vocês ficam de nhenhenhen, de mimimi, que eu estou mostrando a verdade para vocês. Daqui a pouquinho, graças ao papinha marxista e jesuíta do Chiquinho, o imperador de Roma, vocês serão obrigados a se levantar às 5 da manhã com aquele som medonho no ouvido e tem que ir lá pra mesquita, levar o seu tapetinho, botar o bumbum pro alto e dizer Allahu Akbar, porque o Chiquinho, católicos, está entregando vocês. O Chiquinho está colocando vocês, católicos, nas mãos dos muçulmanos. Eu fico trolando, faço vídeos, vocês já ficam de mimimi, nervosas, como a polaca de Curitiba. Os muçulmanos odeiam idolatria, eles colocam na forca e matam. E se a pessoa ainda morde a fronha, ainda é uma pombagira polaca, a pombagira Raquel, aí eles matam mesmo, não tem pena. Então o padre brasileiro jesuíta Francisco Sequim Ribeiro distribuiu um áudio pelas redes sociais para fazer o que chamou de contrapropaganda sobre a situação na Venezuela. Aí está escrito: conhecido como Kiko, o padre está em Caracas culpando os Estados Unidos e a imprensa por criarem um show midiático. Então vejam vocês, está tudo beleza. Está tudo às mil maravilhas na Venezuela. O povo tem trabalho, fartura de comida, tá tudo uma beleza, não falta nada. Os hospitais estão bem equipados, bem abastecidos, tem de tudo, não falta nada. Segundo a visão do Kiko, o Kiko, que é jesuíta, colocou um áudio dizendo que está tudo é um show dos Estados Unidos e da mídia, que estão noticiando e propagando mentiras, que existe mais violência no Brasil que na Venezuela, que as ruas da Venezuela, de Caracas principalmente, está tudo normal, tudo normal. Aí ele ainda teve o desplante de dizer isso aqui, olha: eles querem derrotar o governo para pôr a mão no petróleo. Não é uma questão humanitária,
o povo não está morrendo. Não está morrendo. Acho que no Brasil tem muito mais miserável do que aqui. É o padre jesuíta Kiko. Olha, esse daí poderia dar as mãos para Raquel, a polaca curitibana. Iriam fazer um duo tremendo. O Kiko e Raquel, a dupla mordedora de fronha. Kiko e Raquel. Então, essa é a situação que estão... Quer dizer, não dá para enganar mais ninguém. O mundo todo está sabendo o que está acontecendo na Venezuela. É o que eu venho batendo aqui. O Grupo de Lima, como disse o professor Belém, foi um erro estratégico feio, horrível. A ONU até agora não se manifestou. Parece que vai ter essa semana ou semana que vem, uma reunião na ONU, parece que foi pedida pelos Estados Unidos, para que possam chegar a um consenso com relação à Venezuela. Aí ainda vem o maçom do Mourão, que esteve lá na reunião do Grupo de Lima, juntamente com o maçom do Mike Pence. E o Mourão disse: ainda bem que a população venezuelana está desarmada, porque senão teríamos uma carnificina e seria um problema para o hemisfério. Olha, com essa aqui, pessoal, brincadeira. Mas vocês verão, o Exu Florencio e a Priscilão Fimose é aquela resposta já ensaiada. Vão dizer o seguinte: isso é estratégia do Mourão, meus amigos, senhores, isso é estratégia do Mourão. Aí entra a Fimose, Priscilão Fimose, sapatinho de cristal 45. Não, porque o Mourão honra o que ele tem entre as pernas, ele honra aquela farda verde e coisa e tal, porque o Mourão é que vai ser o próximo presidente, o Mourão é isso, o Mourão é aquilo. Olha, vendendo fumaça para as pessoas, propagando fumaça para as pessoas. Porque a continuação, eu vou tocar o vídeo do que já está às portas, e preste atenção nos detalhes. Como essa Revolução 4.0 já até ultrapassou a lei de Moore. A lei de Moore, para quem estudou informática sabe que Moore disse que a cada 2 anos a tecnologia dobra. Quer dizer, você pega tudo que você tem hoje, telefone, computador, televisão inteligente, daqui a 2 anos, aquilo que você tem já é obsoleto, mais do que obsoleto, e tornou-se já uma coisa desprezível, porque novos produtos, novos devices são lançados. Sendo que, quando Moore estabeleceu essa, digamos, lei, isso foi alguns anos atrás. A tecnologia agora está dobrando-se a cada ano. E daqui a pouco, com a expansão da inteligência artificial, será a cada 6 meses ou até menos. Então preste atenção nesse vídeo, por favor. A indústria 4.0 ela é caracterizada pela integração das diversas tecnologias, tanto física quanto digitais. Então estamos falando do ponto de vista de analytics, de computação cognitiva, de robótica, de IoT, todos esses conjuntos que fazem a transformação para a indústria 4.0.
no Brasil nós tínhamos aproximadamente 100 executivos e nos diversos setores de segmentos, como indústria financeira, indústria automotiva, indústria de serviços. Então tem uma diversidade de indústrias muito grande. O propósito da pesquisa era identificar, tanto do ponto de vista de mudanças estratégicas, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de pessoas e até mesmo no ambiente social, o que esse reflexo da indústria 4.0 traria para estas empresas. O entendimento da quarta revolução industrial ela é muito mais do que simplesmente tecnologia. Ela passa por um novo mindset, por uma nova condição de interpretar o negócio tecnológico. Do ponto de vista estratégico, que é um dos principais aspectos que a pesquisa capturou, o que a gente viu primeiro, que vai haver uma mudança do modelo de negócio decorrente dessas transformações. E nós vimos inclusive que no Brasil essa preocupação que essa mudança vai trazer é até maior do que nas demais empresas do mundo. As empresas aqui no Brasil têm uma preocupação até maior do que as outras empresas do mundo em relação ao risco cibernético. Quando a gente fala de indústria 4.0, de quarta revolução industrial, as ferramentas são muito importantes, notadamente as ferramentas de TI, que são as responsáveis por esse avanço. Dois aspectos que chamaram a atenção em relação à tecnologia. Primeiro foi como é que essas empresas estavam preparadas desse novo modelo de tecnologia em relação a clientes e fornecedores. O que a gente viu é que menos de 30% das empresas hoje estão preparadas de fato nesse novo contexto de relacionamento com clientes e fornecedores. Outro tópico que a gente perguntou de tecnologia é o nível de melhoria de eficiência. Enquanto que globalmente quase 50% das empresas entendem que elas já estão preparadas para esse novo modelo de eficiência, aqui no Brasil a gente também tem menos de 30% em relação a isso. Então tem uma distância em relação a esse uso de tecnologia, principalmente do ponto de vista de melhoria de eficiência, quando comparado às empresas globais. A indústria 4.0 trará certamente impactos positivos. No ambiente industrial, primeiro, a competitividade a nível global, no caso do Brasil, é não perder esse trem, poder competir com o resto do mundo em condição de igualdade. Segundo, a customização, alta customização, a ponto de você ter o seu produto no tempo que você quer e como você quer, e novos perfis profissionais. No caso de força de trabalho, tem alguns aspectos relevantes que a gente observou. Por exemplo, no caso do Brasil, a gente viu que mais de 90% das empresas consideram que estão fazendo todos os esforços necessários para já adequar essa força de trabalho a essa nova realidade. Em contrapartida, o que nas empresas globais esse índice é menor. Em compensação, existe uma preocupação maior lá fora em relação à adequação desse novo modelo de negócio. Por quê? Vão mudar os formatos de contrato de trabalho, você vai ter uma situação específica da qualificação dessa mão de obra, você vai ter profissionais com tipos de competência diferente que hoje você não tem. Então essa preocupação nos parece até maior lá fora do que aqui. A indústria brasileira tem que tomar uma decisão. Ou nós vamos ser seguidores, ou nós vamos ser protagonistas. E isto é a questão que se coloca na mesa agora. Ou a gente parte definitivamente com um projeto sério de nível educacional, que será complementado por competências tecnológicas, para que a gente não perca esse ritmo do mundo. Não é uma questão de modismo, é uma questão de sobrevivência.
Muitas vezes as empresas confundem um pouco em relação a que a mudança tecnológica, a indústria 4.0 é só uma adoção de novas tecnologias. Não, ela é uma mudança do cenário econômico, ela é uma mudança da estratégia de posicionamento. Essa transformação, no nosso entendimento, ela é muito grande. Em alguns setores ela já acontece claramente, outros ela vai afetar indiscutivelmente. Então não é mais uma questão de se ou não vai afetar, mas é quando e o impacto que isso vai gerar. Bom, vocês viram aí, né? Já cheguei aqui no condomínio. Olha, esse vídeo aí complementa-se muito bem com aquele vídeo que eu coloquei já tem meses já em um hangout, daquela senhora fazendo uma palestra sobre os grandes grupos financeiros e as elites que controlam as grandes empresas, os grandes conglomerados. Eu lembro que ela falou que grande parte das universidades privadas já foram compradas, universidades daí do Brasil, já foram compradas por um grupo sul-coreano, que eles irão modificar completamente o currículo para que as pessoas se formem em 2 anos. Então veja bem, imagina um profissional com formação de 2 anos. Eu vou procurar esse vídeo novamente para expô-lo a vocês. Que um grupo sul-coreano comprou grande parte das universidades privadas no Brasil e eles irão ministrar cursos para a formação de profissionais em 2 anos. 2 anos você não forma ninguém, meu amigo. Você não forma ninguém. Então querem emburrecer a população, e aí aqueles que não tiverem nenhuma condição serão postos de lado. Já estão doutrinando as crianças, tanto que, como o Alex fala muito bem, existe um gap generacional, porque você dá, por exemplo, uma fita cassete para uma criança, vai olhar assim, que isso, parece uma coisa de outro mundo. E já um adulto, assim, da minha geração, ou a geração anterior à minha, não sabe nada de internet. Então existe um gap generacional. E aí vão afastar, encostar essas pessoas, não vai ter aposentadoria, vão doutrinar as crianças para que então seja feita e essa revolução, e elas sejam incluídas nessa revolução 4.0. O sinal já está amarelo, vou ficando por aqui e amanhã novamente estaremos juntos e misturados no canal Projeto Ezequiel 33, começando às 19 horas horário de Brasília, 19 horas horário daqui da Flórida, 21 horas horário de Brasília. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Ciao. So you're saying I can ask this cat any question? The cat is connected to the computer. You just type in the question, it will read his mind. There the answer comes. You're the man! I've been looking for this for weeks. Eu não sei porque essa frescura hoje, que bullying tem que levar para psicólogo, né? Mas sabe o que é isso, gente? Ensinaram as nossas crianças a não se defender. Nós tínhamos a autodefesa. Eu já falei aqui uma vez, não vou repetir meu apelido, não vou repetir quando eu era criança, porque você está fazendo assim. Por quê? Eu vou dizer, me chamavam de besta e bacia. O close aqui, de lado, perfil. É grande, vê. Aí o cara, besta e bacia, aí o filho de uma, né, eu já respondia do jeito que eu era educado. Sabe por quê? Eu sou da geração que o metiolate ardia. Naquele tempo o metiolate era vermelho, era de macho. Ele ardia. Eu não caía, eu não levava queda com medo do mertiolate. Não era medo do corte, não era nada, era medo do mertiolate, que ele ardia. O de hoje é azul. É uma paletinha. E a paletinha não pode botar aqui e depois botar aqui que pega verme.
né? Pegar germe. No meu tempo, a paletinha pegava aqui, botava aqui, botava aqui, botava em todo lugar, dividia com os amigos, com os colegas do colégio. Um meteorolate só servia para a escola todinha e ninguém morreu, não é? Eu sou do tempo que o meteorolate ardia, cor de macho. Mas de hoje... Boiolás.